Fala galera, tudo certo? Heron aqui, gravar mais uma aula para vocês de Flutter, dessa vez ensinando vocês a instalar e dando dicas de configuração do ambiente de vocês. Eu separei algumas abas abertas, algumas dicas, alguns plugins para você instalar no seu editor de preferência, então bora lá. Para instalar o Flutter não tem muito mistério, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, certo? E alguns comandos básicos que você pode utilizar para substituir o clica e arrasta, mas aqui na documentação do Flutter, docs.flutter.dev, você consegue instalar, tipo, clicou no Windows, clica, vai seguindo os tutoriais aqui e instala. Particularmente, eu não gosto desse método um pouco, porque eu tenho que ir lá, configurar variáveis de ambiente, reiniciar meu computador um par de vezes, como qualquer outra coisa que você precisa fazer no Windows, certo? Então, eu recomendo instalar com o Choco. Se você não tem o Choco ainda, você pode abrir o seu PowerShell, instalar o Choco e dar um Choco install Flutter, que ele faz tudo automático, maravilhoso. É só isso? Não. Conforme você for escolher a plataforma que você vai desenvolver com o Flutter, você precisa instalar os requisitos dessa plataforma. Para desenvolver para Android, você precisa instalar o Android Studio com todos os plugins que o Android SDK traz, os packets, enfim, para poder fazer o debug, os SDK Tools, certo? Eu quero desenvolver para Windows, você precisa instalar um Visual Studio, não Visual Studio Code, por causa que o Visual Studio tem as ferramentas de compilação do Windows. Se você quer desenvolver para web, você tem que ter o Google Chrome ou o Microsoft Edge. Quando você for fazer a instalação do Flutter, ele vai te dizer o que você precisa para cada um dos ambientes que você vai rodar, certo? Para a IDE, eu particularmente recomendo o IntelliJ, certo? É a plataforma que eu estou mais habituado. Ela é da mesma fabricante do Android Studio, da JetBrains. Só que com o IntelliJ tem alguns pluginzinhos ali que eu consigo adiantar várias coisas e eu particularmente acho melhor. Mas você pode usar o Visual Studio Code sem problema nenhum. Funciona perfeitamente, tem todas as extensões, certo? Então, fazendo a instalação aqui pelo PowerShell, se você tivesse uma distribuição Linux, seria muito mais fácil. Por exemplo, um derivado de Debian, que nem Ubuntu, Mint, Java e Pedrado, você poderia dar um sudo apt install Flutter. Nesse caso, no Windows, você daria um choco install Flutter. Como eu já tenho instalado, ele vai dizer que eu já tenho a versão, ou se eu quero instalar uma versão específica, enfim. Vamos dar um clear na tela, e sempre que você tiver alguma dúvida do que você precisa para rodar com o seu Flutter, você vai rodar o comando flutter doctor no terminal, e ele vai fazer uma análise de como está a situação do teu SDK Flutter nesse momento. Por exemplo, para desenvolver para o Windows, vai dizer, olha, eu tenho a versão do Windows 10 que está certo, eu tenho o Chrome, eu tenho o Visual Studio para desenvolver no Windows, o Android Studio, o IntelliJ que é recomendado, o VS Code, certo? Então, a partir desse momento, se eu der um flutter --version, ele já vai me apontar qual a versão do Flutter que eu estou, qual a versão do Dart que eu estou utilizando, do DevTools, e a partir desse momento eu já posso começar a criar os meus projetos Flutter. E aqui algumas dicas de extensões que eu posso dar para vocês no IntelliJ, que são extensões que eu uso, que me facilitam bastante. No IntelliJ eu vou apertar Ctrl Alt S para abrir as configurações. Eu clico aqui em plugins e tem um marketplace muito completo, com muita extensão. Sério, você vai realmente achar várias coisas que facilitam o teu trabalho no teu dia a dia, como snippets, por exemplo. Nas extensões instaladas, eu recomendo você instalar Android, que o IntelliJ ele começa a fazer várias das mesmas funções que o Android Studio, então você não precisa ficar abrindo duas ideias ao mesmo tempo, certo? Que nem, por exemplo, você teria que abrir VS Code em Android Studio, IntelliJ em Android Studio. Não, você centraliza tudo no IntelliJ. Auto Material Icons, eu gosto, deixa os ícones bonitinhos. Já vi muita gente pedindo, qual que é a extensão das pastinhas? Essa aqui, Auto Material Icons, certo? A extensão do Dart, a extensão do Flutter, GitHub Copilot opcional se você gosta de utilizar, eu gosto, facilita bastante o meu trabalho, e o .env eu acho que é obrigatório para qualquer linguagem que você for desenvolver. Se você sentiu alguma dificuldade ou ficou com alguma dúvida, seja livre para me chamar no LinkedIn, Instagram ou mandar aqui na barra de comentários do YouTube que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Fechou? Valeu!